Bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Programa Daqui para Frente. Hoje, nossa pergunta é bastante desafiadora. E a nossa pergunta é a seguinte: como o Estado está fechando a igreja? Como o Estado está fechando a igreja e para sempre? Muito bem, um dia desses eu vi um pastor com uma placa. E nessa placa ele dizia que estava reclamando pelo direito de culto, que graças às possibilidades de lockdown, e ele tinha de fechar, portanto, o local de reunião dele, e isso ele entendia como restrição ao direito de culto. E deixou claro que a igreja era essencial e, assim, a igreja, como supermercado, hospital, não podia fechar, porque ela é essencial e colocar a igreja dentro da proposta do lockdown, na visão dele, era restringir o direito de culto. Muito bem, a gente assistiu aquela cena e fiquei a perguntar, mas o que esse homem está falando? O Novo Testamento não vê a igreja desse jeito. E eu explico. O Novo Testamento não vê igreja como prédio. O Novo Testamento não vê a igreja como um local de reunião. Para o Novo Testamento, a igreja é uma comunidade viva, é um edifício vivo, e cada pessoa é uma pedra viva deste edifício vivo. O apóstolo Pedro ensinou isso em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, onde ele diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, o apóstolo Pedro estava nos ensinando que um Deus vivo só pode morar numa casa viva. Então, igreja, para o Novo Testamento, é a casa viva do Deus vivo. E essa casa viva do Deus vivo é uma casa de pessoas, onde cada pessoa, homem e mulher, é uma pedra viva deste edifício vivo. Portanto, voltando lá à placa do meu colega pastor, quando ele pôs lá a placa dele dizendo que era o direito de culto que lhe estava sendo negado, ele deixou claro que não entendia o que era a igreja no Novo Testamento. No Novo Testamento, a igreja é uma casa viva composta de pedras vivas. E estas pedras vivas são as pessoas, e a casa viva é a reunião dessas pedras, que pode acontecer em qualquer lugar e de qualquer jeito, por exemplo, via internet. Tá certo? Porque o que conta é que as pedras vivas estão em comunhão, as pedras vivas estão em contato, as pedras vivas estão ministrando umas às outras. Nesse sentido, o Estado brasileiro, de fato, fechou a igreja. Como que o Estado brasileiro fechou a igreja?
sendo irresponsável na questão sanitária, de modo que muitos cristãos, muitas cristãs, a exemplo de muitos outros seres humanos de outras confissões de fé, morreram, mortes absolutamente evitáveis. Cada vez que um membro vivo dessa casa viva morre, esta igreja está sendo fechada. Isso é verdade para nós cristãos e isso é verdade para toda a confissão de fé, seja ela qual for. O que está acabando é gente. Gente está morrendo. Então, o William fez uma postagem sobre isso e eu queria ouvi-lo um pouquinho sobre essa postagem que ele fez. Bom dia a você, bom dia a todos e todas que nos acompanham aqui pela TVT. Ali, sua fala é perfeita, perfeito sua fala. Você já trouxe teologicamente toda a compreensão que nós cristãos temos a respeito do que é a igreja, do que é ser templo do Deus vivo. E a minha postagem foi nessa perspectiva que você trouxe, trazendo essa ideia. O que me motivou foi isso, de perceber que há essa discussão de que a igreja fecha ou não fecha, é essencial ou não é, e nos falta a percepção real de que a igreja está sendo fechada. E eu dizia ali na minha postagem no Instagram que, na realidade, eu não estou me referindo a uma ação humana, mas a homens e mulheres que têm morrido pela atividade do Estado. E eu afirmo essa questão de ser ação do Estado baseado não só na fala do presidente, que ele está se opondo às restrições, se opõe à vacina e põe obstáculos à vacina, se opõe ao uso de máscaras, se opõe a todas as restrições ao distanciamento social, e que ele fala que devemos agir normalmente, como se estivéssemos simplesmente enfrentando uma gripezinha, que a gente tem que enfrentar como homem, né? Essa expressão. Então, não somente a fala dele, mas também diante de um estudo feito pelo Centro de Pesquisa e Estudos de Direito Sanitário da Faculdade de Saúde Pública da USP. Eles fizeram um estudo da atuação do governo federal na pandemia no período do ano passado, em todo o ano de 2020, desde o início da pandemia durante o ano de 2020. E um estudo assim sensacional, totalmente documentado, que leva em consideração atos normativos, medidas provisórias, entre outras coisas. E a conclusão desse estudo, que é assim assustadora, apesar da gente ter essa compreensão já na fala do presidente, mas quando a gente percebe isso com dados, em estudos, assusta a gente, porque a conclusão do estudo é que não houve nem incompetência e nem negligência da parte do governo federal na gestão da pandemia. Mas, ao contrário disso, o que houve foi uma escolha, uma escolha bem definida. O que foi a organização de dados desse estudo revela o desempenho e a eficiência da atuação do governo Jair Bolsonaro em prol da ampla disseminação do vírus no território nacional, declaradamente com o objetivo de retomar a atividade econômica o mais rápido possível e a qualquer custo. Como resultado da estratégia que, segundo o Tribunal de Contas da União, configura a opção política do centro de governo de priorizar a proteção econômica, o Brasil, então, agora chega a quase cerca de 3 mil mortes diárias. 3 mil mortes diárias. Em outras palavras, a política adotada pelo presidente Jair Bolsonaro, a escolha que ele fez para enfrentar a pandemia foi de simplesmente contaminar toda a população, apostando na chamada imunidade de rebanho. Foi isso que ele apostou. Só que ele não percebeu, ao invés de cercar de especialistas,
que iriam orientá-lo que existem as variantes. E essas variantes que estão matando o povo brasileiro. Então, não há capacidade de imunização. Então, é diante disso que a gente afirma que o Estado tem se matado pessoas. Que a política no Brasil é uma política genocida. A política adotada no Brasil é uma política genocida. Por isso, afirmamos que o Estado é que está matando, ou melhor, aliás, é a expressão matando, mas é o Estado que está fechando verdadeiramente a igreja. Muito bom. E essa tem sido a nossa pergunta. Como o Estado está fechando a igreja e para sempre? Então, a fala do William é perfeita, nesse sentido de nos dar uma informação política, de direcionamento político, que demonstra, pelos estudos levados a efeito pela Universidade de São Paulo, que é uma direção política, é uma escolha política. Ponto. É uma política pública. Qual é a política pública do governo Bolsonaro, segundo a USP? A política pública é disseminar o vírus. Dissemina o vírus. E segundo ele mesmo. E simplesmente, e aí vai para a imunização de rebanho, né? Essa coisa de que morre todo mundo que tem de morrer, os que não morreram têm anticorpos. Essa é a lógica simplória, não é? A dos mais fortes, né? Que isso foi superado por um detalhe irrelevante, que é o vírus é mutante. O vírus é mutante. Cada hora tem uma nova cepa de vírus e maior a contaminação. Agora mesmo eu acabei de receber a notícia de que a França descobriu mais uma cepa na Bretanha e vai ter de retomar todo o lockdown, assim como a Itália já fez. Em parte do seu território, a França vai ter de fazer a mesma coisa na Bretanha. E isso não foi compreendido pelos nossos colegas, pastores e pastoras, e por muita gente. E isso cobrou da igreja, e tem cobrado da igreja, um preço muito alto, muito alto. E o preço mais caro que a igreja poderia pagar, que é vidas humanas. Pedras vivas da igreja que estão indo embora. Então, o edifício vivo está ficando despedaçado, porque pedras vivas estão morrendo por causa da política. E agora vamos enfatizar o estudo da USP, por causa da política intencional do governo da República Federativa do Brasil. E nós convidamos alguém muito especial que tem acompanhado de perto esse movimento drástico e dramático, que é o Sérgio Pavarini. Ele vai falar conosco daqui a pouco, após o intervalo. O Sérgio, ele vai falar mais de si, mas eu gostaria de dar o meu testemunho de que o Sérgio é um dos nossos melhores comunicadores evangélicos, sem dúvida nenhuma. É um camarada extremamente de vanguarda, porque ele foi um dos primeiros entre todos nós a perceber que a linguagem estava mudando. Então, enquanto a gente ainda estava lá nos velhos códigos, o Sérgio Pavarini foi o primeiro cara que começou a chamar a atenção da gente para o fato de que a linguagem estava mudando e a gente não estava mais conseguindo se comunicar. Esse é um débito que todos nós temos com o Sérgio. Outro débito que nós temos com o Sérgio é que antes que o mundo evangélico, muito tradicional, cheio de liames, balizas, percebesse a importância da arte no Brasil para comunicar o evangelho, o Sérgio foi um dos primeiros a nos chamar a atenção para a necessidade da arte, da coreografia, da música, do teatro, da encenação, para a gente começar a conversar com um público que não ouviria os nossos sermões pura e simplesmente. Então,
O Sérgio tem um trabalho muito efetivo nessa área de comunicação social e nesse trabalho ele tem acompanhado esse desastre, e nós vamos ouvi-lo daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fique conosco, programa Daqui. Sérgio Pavarini, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito bem-vindo ao programa Daqui para Frente. Privilégio tê-lo entre nós. Fala um pouquinho de você e fala para a gente como você está acompanhando essa tragédia que se abate sobre o país nesse viés do que está acontecendo na igreja, para o qual, inclusive, você chama a atenção da gente na sua conta do Twitter, entre outras. Bom dia a todos. Ari, prazer estar com você. Muito embora a circunstância não seja tão agradável, a gente está sendo bombardeado todos os dias. Hoje eu vi que a cada 27 segundos a gente tem uma morte por Covid no Brasil. Então, é assim, uma situação super complicada. E há um ano, no início da pandemia, nós tivemos todas aquelas frases, né? Gripezinha, nós vamos ter... Teve gente que falou em 800 mortes só que teria no Brasil. E a hora que a gente fala em números, nós vivemos um período no Brasil em que, infelizmente, a gente está anestesiado. Falar em números, não me lembro de quem é a frase, talvez do Roberto Campos, que a morte de um é uma tragédia, a morte de vários é só estatística. Então, um ano atrás, exatamente, no mês de março, eu comecei a postar no Twitter, né, a minha maior rede, onde eu passo, fica uma tela permanentemente aberta, eu passei a postar as fotos das pessoas que estavam, das primeiras vítimas da Covid. E, durante um tempo, fui fazendo isso, a situação foi recrudescendo, e aí eu comecei como todas as pessoas de bom senso, eu fiquei desesperado com a postura da igreja. Não só de negacionismo, mas até de esconder os casos. Então, eu, para variar, tive ameaças de processos de pastores por divulgar. As pessoas passaram a me mandar fotos de cultos cheios de gente, sem máscara, pastores sem máscara. E eu comecei a postar e repreender, marcando, como você sabe que eu faço, eu marco o presidente da República, porque eu não marcaria a denominação e o próprio Twitter do pastor ou da igreja. Isso começou a causar uma grande repercussão, só que nos últimos meses isso assim piorou bastante. Tem sido, se a gente não morre de Covid no Brasil, a gente morre das emoções doentes, porque é muito difícil. Hoje, novamente, a gente ouviu um deboche presidencial dizendo que só se morre de Covid agora, todo mundo está morrendo, aí como se isso não fosse nada. Então, eu me lembrei ali da frase que é uma frase do C.S. Lewis, que fala que o único lugar onde a gente fica livre dos riscos do amor é o inferno. Então, eu acredito que estão tentando, com algum sucesso, colocar a gente no inferno, que é um lugar onde não há amor, onde não há empatia, onde não há compaixão, onde não há zelo pela vida. Então, eu reputo assim como um momento triste, e a minha arma é a comunicação. Eu sou jornalista e preciso honrar a verdade e sempre usei o humor para me comunicar com as pessoas, mas o momento assim é tão triste que várias vezes eu desligo o notebook, o computador, as telas todas, e vou dormir chorando, tentando me recompor, porque é lidar com a morte o tempo todo. Ou seja, isso porque eu estou lidando com a comunicação. Imagina os profissionais de saúde que estão lá ainda correndo riscos, até equipamentos de proteção sem eficácia foram distribuídos entre eles. Então,
a informação assim tem sido algo bastante dolorido para mim e para compartilhar. Então, esse tem sido quase que um trabalho missional, porque não é exatamente isso que eu retiro o meu sustento. E, infelizmente, Ari, você sabe, não existe imprensa cristã no Brasil. Então, são poucas vozes solitárias aí gritando nesse deserto de empatia que nós vivemos. Pavarini, eu tenho acompanhado as suas postagens e visto nomes de muita gente, que inclusive algumas eu tive a oportunidade de conhecer. Você citou agora o C.S. Lewis. Aliás, só avisar o pessoal que nos ouve que o Pavarini foi diretor da editora Vida, e muitos dos livros que você já leu, e ainda lê, espero, passaram pela mão dele. Ele foi foi editor, foi produtor, foi responsável por contratos, por buscar gente interessante para que o brasileiro cristão e cristã lesse. Então, o Sérgio está profundamente envolvido com a igreja brasileira há muito tempo, entendendo e percebendo os nossos caminhos e descaminhos. Muitos pastores, Sérgio, foram nessa onda negacionista, muitos. Como você falou, aquele quadro gritante da igreja cheia de gente e aquela ausência absoluta de cuidado, né? Nem máscara, nem gel, nem isolamento social, nem distanciamento, nem nada. E verdadeiras crises histriônicas, né? Hoje mesmo o William estava nos informando que um pastor de renome pediu intervenção militar, e assim, ele pediu intervenção militar na esperança de que os militares entrem e deixem ele abrir a igreja. Quer dizer, esse é o tipo de coisa que você não consegue comentar, tá certo? Você não consegue comentar um sujeito que se diz pastor e que pede ditadura só para manter a igreja dele aberta porque ele está precisando de dinheiro. Quer dizer, está abaixo de qualquer possibilidade de comentário com o mínimo de integridade. A gente olha para isso, né? A gente olha para isso e se angustia. Então, a exemplo desse senhor aí, muitos pastores foram negacionistas. Você tem histórias que mexeram com você dentro dessa linha? Porque nós perdemos muitos pastores e pastoras com o Covid, não é isso? Você tem alguma coisa que você tocou profundamente, ou pessoas que você acompanhou, que você acha que seria muito bom todos os nossos espectadores, telespectadores e ouvintes, porque esse programa também é passado pela rádio, que você acha que talvez despertasse a consciência deles para essa angústia? Ari, a sucessão de óbitos é tão grande que a hora que eu estou consternado com um caso, já chega um outro e depois um outro e depois um outro. Então, a primeira coisa que eu me policio bastante é para não ser contaminado pelo vírus do cinismo. Então, um pastor negacionista, a hora que morre, do fundo do meu coração, eu estou pensando na família dele, noticio da forma mais respeitosa possível e pedindo empatia e compaixão pela família. Sendo negacionista ou não, a gente jamais vai poder combater o ódio com ódio. Então, assim, em alguns casos, necessita quase que um esforço, assim, tem que ser muito crente para assim, não ter raiva de algumas pessoas que lutaram tanto contra e daí foram vítimas do seu próprio negacionismo. Eu estou muito impressionado, talvez por a publicação ter sido bem recente, por tudo que está acontecendo dentro da igreja adventista. Porque se tem uma coisa que os adventistas sempre prezaram foi
o respeito pela saúde, por uma vida saudável, pelo bem-estar. E eu postei relatos assim terríveis de diretores de campos negando que tinha casos, e a gente está hoje com um verdadeiro surto de Covid nos campi universitários das faculdades adventistas, mas é coisa assim de 600 num lugar, 400 no outro. E estou recebendo assim relatos horríveis. Se a igreja, se o ramo evangélico que mais defendeu a saúde e que publicamente, de forma oficial, defendeu a vacina e foi espinafrado pelos seus próprios membros, aí eu não sei onde que isso vai passar. Assim, eu não sei qual que é o nosso próximo limite. O tal do fundo do poço não chega nunca. Então, antes, um ano atrás, as pessoas falavam, eu não conheço, alguns pastores até disseram isso do púlpito, eu não conheço ninguém que teve Covid, você não conhece. Só que hoje isso nos atingiu. Eu acabei de postar a foto do líder de uma das franquias religiosas aí, chamada Universal, tomando vacina em Miami. Eu penso que quanto mais a vacina está chegando para as pessoas, isso está ajudando a diminuir um pouquinho o discurso negacionista. Mas o preço é muito alto. Você disse bem no início que essas mortes poderiam ter sido, boa parte dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Então, para quem está em luto, vendo agora a mudança de postura de algumas pessoas que lutaram contra, acho que a dor fica maior. É a geração da morte, é a geração de tudo aquilo que o cristianismo luta contra. Parece que o aguilhão assim está a todos nós de alguma forma nos atingindo. Williams, tem alguma pergunta ao Sérgio? Pavarini, primeiro é um privilégio estar falando com você, estar participando de uma live com você, te conhecer pessoalmente é um privilégio. O Pavarini ele está sendo indicado ao prêmio Influenciador do Ano pela Comunique-se. Parabenizá-lo já por isso e te sigo no Twitter, já vi algumas entrevistas suas, é realmente um privilégio estar falando com você. Pavarini, o que você acha, qual seria a importância dessas exposições que você faz, como, por exemplo, de colocar a imagem de um líder religioso que, na prática ou no discurso, ele se mostra um negacionista da ciência, da vacina, mas ele está em outro país, desfrutando daquilo que ele arrecada daqui do Brasil, e lá ele vai tomar vacina. O que você acha dessa exposição? O que isso pode causar? E você teme algum tipo de retaliação? Retaliação acontece direto. Desde as últimas eleições, eu perdi 50 mil seguidores no Twitter. 50 mil. Ou seja, isso porque eu sou super carinhoso e educado, mesmo sendo contundente. Imagina se eu fosse briguento. Então, acho que, de alguma forma, as pessoas não estão preparadas para o diálogo. E imagem que incomoda é a do Magno Malta, que vazou. As outras imagens, acho que elas são educativas, porque a gente precisa desnudar essas pessoas. E o desespero deles para reabrir as igrejas mostra o quanto esse evangelho, o quanto as igrejas pedras vivas, ao contrário, essas igrejas criam uma dependência da religiosidade dos seus líderes para poder fazer compromissos de fé e continuar mantendo a arrecadação lá em cima. Então, se é que a gente pode falar de algum ponto positivo no meio de tanta desgraça, de tanta tristeza, é que muitos líderes estão sendo desnudados e essas nudes não são nem um pouco atraentes, são repulsivas e acho que tem um profeta, como é o nome dele, Renato Russo, nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Então, a culpa não é do espelho, a culpa o espelho só está refletindo o quão ruim está o mundo.
Muito bom. Pavarini, muito obrigado. A gente está muito grato ao seu trabalho. Nós gostaríamos de ter muito mais tempo, porque temos certeza que você poderia nos abençoar muito mais com essa clareza e com essa coragem de dizer a verdade. E a verdade, irmão e irmã que está nos assistindo, é que o nosso povo também está morrendo, entendeu? Não fica pensando que Deus está preservando a gente. Não. Deus não é injusto como nós. Deus não faz acepção de pessoas. Deus sabe que quando os seres humanos entram numa bancarrota por causa das suas falhas, da sua agressão à natureza, da sua agressão ao meio ambiente, todo mundo tem de sentir o efeito do que fizemos como seres humanos. Nós é que fazemos a acepção entre seres humanos. Deus não. Tá certo? Desde o dia na eternidade passada, quando a Trindade decidiu que daria a sua vida por nós, era por todos nós, não era por alguns de nós. E não tinha nenhuma obrigação prévia, nenhum pedido prévio. Só vou dar a minha vida por você se você for assim, assim, assado. Era por todos nós. E agora nós estamos, todos nós, sofrendo a morte de milhões de pessoas, porque já passou de milhões no mundo. E você sabe, todo ser humano que tomba, um pouco de cada um de nós tomba junto. Então, Pavarini, muito obrigado. Queria que você se despedisse aí do nosso povo. Nós soubemos de casos de mortes terríveis, você nos contou muitas delas, inclusive campos de denominações, tipo Assembleia de Deus e outras, em que todos os líderes morreram de Covid. Simples assim. Então, queria que você desse a sua palavra de despedida, e a nossa é muito obrigado. Continua, nós estamos juntos com você, nós estamos sendo sensibilizados pela sua atuação, e isso nos leva à oração e à profecia, ao clamor, a tentar despertar todo mundo para essa realidade. Por favor. Super obrigado, prazer estar com vocês, Arigo, Lilian, todos vocês que estão assistindo. Lamento não ser um papo gostoso, bem-humorado, como geralmente eu gosto de fazer, mas o coração está quebrado. Cada vez que eu entro, eu acesso, eu recebo fotos, eu recebo notícias. Assim, meu único pedido é assim, nesse período em que eu como jornalista não posso ser portador de boas novas, mas estou sendo portador de más notícias, é um clamor, assim, um pedido para que a gente consiga lutar sem perder o amor, ao contrário, o amor sendo a nossa bandeira. Nós temos até o puxadinho gospel do gabinete do ódio. Então, a nossa grande e única arma para vencer essas potestades que estão dominando a política brasileira é através do amor. Não vamos abrir mão dela. Muito bem, você ouviu o Sérgio, nós fazemos nossas as palavras dele, e é comigo e com você daqui para frente.